Bem-vindos à aula 170 do nosso curso de filosofia. Hoje nós vamos caminhar junto a Simone Weil, que é uma filósofa francesa muitíssimo interessante. Ela morreu jovem, morreu com 34 anos, deixou uma obra curta, mas muito profunda. Ela não escreveu filosofia sistemática, mas o que ela apresenta na sua obra confronta as nossas posições comuns, confortáveis. Então, embora ela não ofereça sistemas, né, para a gente dominar intelectualmente, ela nos coloca questões que são muito difíceis, mas que têm que ser enfrentadas. E para falar dela, eu vou começar contando uma história. Ela tinha 24, 25 anos, no final de 1934, e era uma jovem professora de filosofia. E ela pede licença, pede um ano sabático na sua escola e vai trabalhar como metalúrgica numa fábrica em Paris. Então ela era formada na Escola Normal Superior, a instituição mais prestigiosa da França, e tinha tudo para seguir uma carreira acadêmica brilhante, mas, em lugar disso, ela estava ali para operar prensas e tornos, né, para trabalhar na linha de montagem da Renault. E isso que ela fez não era uma pesquisa sociológica. Ela quis efetivamente realizar um trabalho braçal mesmo, 8, 10 horas por dia, no ritmo infernal das máquinas. E ela era meio desastrada, ela era muito míope, né? E isso tornava tudo ainda mais difícil para ela. Mas ela estava lá como todos os outros operários, ela se tornou uma operária. E quando ela saiu da fábrica, né, depois de quase um ano, ela estava fisicamente destruída e estava psicologicamente transformada. E anos mais tarde ela ia escrever que ela entrou na fábrica com uma consciência profunda de quem ela era, mas ela saiu da fábrica marcada. Ela saiu com a marca do escravo. A experiência deixou uma marca, uma cicatriz, né, profunda, permanente nela. E por que alguém faria isso voluntariamente? E para responder a essa pergunta, nós precisamos chegar ao centro do pensamento da Simone Weil. Para ela, pensar sem viver era mentir. Então, se você quiser entender a opressão, se você quiser entender realmente a opressão, você precisa sentir a opressão na sua carne, na sua vida. Se você quiser falar sobre a injustiça, você precisa conhecer a injustiça de dentro, você precisa sofrer a injustiça. E essa exigência da Simone Weil, de uma coerência absoluta entre o pensamento e a vida, atravessa toda a sua trajetória. Ela nasceu em 1909, numa família judia, mas judia secular, né, uma família judia não religiosa, em Paris. E ela cresceu entre livros e ideias. Seu irmão, André Weil, viria se tornar um matemático muito importante, né, muito importante, muito famoso até, e esse valor de ser irmão a atormentou na adolescência. Ela pensou inclusive no suicídio, porque ela acreditou naquele momento que não teria capacidade de alcançar a verdade
né, do modo como seu irmão de algum modo alcançava. Mas ela superou essa crise da adolescência aos 14 anos e daí ela desenvolveu um pensamento muito, muito original, muito forte. E, na verdade, ela era bem precoce. Ela, ainda criança, dominava o grego clássico e ela foi uma das primeiras mulheres a entrar na escola normal superior. Ela foi aprovada aos 18 anos, em primeiro lugar. O segundo lugar ficou com outra Simone, de quem já falamos recentemente, a Simone de Beauvoir. Então, Simone de Beauvoir ficou em segundo lugar naquele ano, na seleção, e a Simone Weil ficou em primeiro. E desde cedo ela se recusava a separar a vida intelectual e o compromisso ético. Ainda menina, ela se recusava a comer, por exemplo, mais açúcar do que os soldados da Primeira Guerra Mundial tinham como ração. Ela colocava, não, a quantidade de açúcar, de guloseima que eu vou comer é aquela que os soldados recebem. Ela era criancinha, né? Ela se recusava a receber, ela recusava presentes de luxo, presentes caros, né? E ela queria viver uma vida simples desde criança. Isso não era um capricho. Talvez seja mais do que capricho, uma manifestação precoce de uma perspectiva realmente ética que viria a dar uma filosofia profundamente ética, né? Uma filosofia que, na verdade, conjuga ética, política e misticismo. Então ela começou a lecionar aos 20, 21 anos, numa escola feminina, e logo ela ficou famosa na região de Le Puy, né? A imprensa da região a chamava de a Virgem Vermelha. A Virgem por quê? Porque ela nunca teve namorado, ela já adolescente havia estabelecido alguns caminhos para a sua vida, inclusive a manutenção da sua virgindade para sempre. Ela de fato nunca teve namorado, nunca. E, e ela ao mesmo tempo mantinha-se muito atenta a todos os sinais de injustiça social, de injustiça ah, contra o ser humano em todas as dimensões. E por isso, de certo modo, esse apelido da Virgem Vermelha significava que havia uma síntese muito improvável ali, que as pessoas já reconheciam, uma síntese de santidade e revolução, né? E, de fato, a Simone veio dividir o seu tempo entre as aulas e o ativismo. Ela organizava os operários, ela participava de greves, ela dava aulas noturnas de graça e ela doava boa parte do seu salário. Ela vivia com o mínimo necessário para a sua subsistência. E foi nesse contexto que a Simone Weil decidiu ir além. Com 22 anos, no ano seguinte, ela viajou para a Alemanha para observar a situação política ali. E o que descobriu na Alemanha mudaria para sempre a compreensão que ela tinha a respeito da opressão na modernidade. Ela viu que o movimento operário estava paralisado entre as reformas que eram propostas pelos reformistas, que estavam mais ou menos acomodados, estavam empregados, e os comunistas sectários, né? E nessa paralisação da classe operária,
um movimento fascista começava a avançar. E foi daqui, de fato, que surgiu, né, o nacionalsocialismo. Agora, o mais importante que ela notou ali foi que, tanto na Alemanha capitalista, quanto na União Soviética stalinista, estava ocorrendo um mesmo fenômeno político, econômico, né, humano. E que fenômeno era esse? Era a transformação sistemática do ser humano em recurso, em peça da grande engrenagem industrial. E nessa época, com essa experiência, ela começou a escrever artigos muito fortes, demolidores, né? Porque ela percebeu que o problema não era só quem controlava os meios de produção, se eram capitalistas, se era o partido. O problema estava na própria natureza da produção industrial moderna. Tanto fazia se a fábrica pertencia a um industrial, a uma família industrial, a um grupo de pessoas industriais, né, que tinham muito poder político, econômico, ou, eventualmente, se a indústria pertencia até mesmo aos acionistas na Bolsa de Valores, aos donos das ações, ou se a fábrica pertencia ao Estado, como na União Soviética. Em todos esses casos, o trabalhador sofria a mesma consequência. O trabalhador era reduzido a uma peça da máquina. A técnica industrial, independentemente do sistema político, independentemente do sistema econômico moderno do século XX, esmagava o ser humano. Então, isso é muito lúcido, né? Percebam que, enquanto os marxistas ortodoxos acreditavam que bastava mudar a propriedade dos meios de produção, né, para encontrar justiça social, a Simone percebia que o próprio modo de produção era o problema, que mudando a propriedade do modo de produção não se mudaria nada, porque a linha de montagem, a divisão extrema do trabalho, a hiperespecialização, sujeito que só sabe apertar parafuso. Lembremos ali do Charlie Chaplin, né, em tempos modernos, vocês vão se lembrar do filme. O que é muito curioso é que no começo do filme, o Charlie Chaplin é aquele operário que está apertando tudo, que na hora do intervalo continua fazendo os mesmos movimentos e tal, e cria aquelas peripécias todas, mas em nenhum momento aparece a natureza da produção daquela fábrica. É fábrica de quê em tempos modernos? Né? No que a personagem trabalha? Ele é um operário, mas é operário de uma fábrica de quê? O que ele produz? Ele não sabe. E, portanto, nós não sabemos. Nós assistimos ao filme e ficamos sem saber do que é aquela fábrica. É fábrica de quê? Né? E o Chaplin, com isso, quer mostrar algo muito concreto que estava sendo mostrado ali pela Simone. Simone Veil também, eu já ia falar Simone de Beauvoir, pela Simone Veil, que o operário, de fato, é uma peça que não tem nem noção do que acontece antes e depois dele, ali na linha de montagem, né? A própria linha de montagem é um problema. Essa divisão de trabalho na qual ele só sabe apertar o parafuso. O ritmo que é ditado por uma máquina, por um diretor impessoal. Tudo isso é o problema. Não é a propriedade do meio de produção, é o próprio meio de produção. Porque ele desumaniza. Tanto faz sob uma bandeira capitalista ou sob uma bandeira vermelha, comunista.
né? Tanto faz na fábrica da Ford em Detroit, tanto faz numa fábrica estatal em Kursk, em Murmansk, né? O operário sofria a mesma degradação. E foi por isso, ela testar essas intuições que ela teve quando esteve na Alemanha, que aos 24 anos ela decide pedir licença na escola em que lecionava e vai trabalhar na fábrica, né? Como eu contei no começo da aula. E ali ela descobriu algo ainda pior do que a exploração econômica. Ela descobriu a destruição sistemática da alma humana. Por meio do quê? Do capitalista? Não. Por meio da própria organização industrial do trabalho. Esse é o grande mal. E ela percebeu que o mecanismo da indústria é diabólico na sua própria simplicidade. Porque, primeiro, o trabalho é fragmentado ao extremo. O operário, né, o Chaplin no Tempos Modernos, a Simone Weil, um operário real, não vê o produto final. Ele executa só um mero gesto mecânico, né, que é repetido infinitamente, todos os dias, 8, 10 horas por dia. E depois disso, ela percebe que o próprio ritmo é desumano. Esse ritmo que é imposto por um cronômetro, que dita cada movimento enquanto os supervisores vão vigiando. E toda pausa é punida, né? E há sempre olhos sobre os operários, para que eles não parem nunca. E além disso, mais importante, nesse trabalho industrial se retira qualquer possibilidade do pensamento. Porque a velocidade e a repetição infinita tornam impossível refletir. E a mente precisa se esvaziar para sobreviver ao dia, para não se destruir. Então Simone Weil descobre na própria carne que esse sistema produz algo pior ainda do que a pobreza. Produz aquilo que ela chama de malheur, né? O mal. Não tem uma tradução perfeita, uma aflição, uma desgraça, um infortúnio radical, né? O malheur na Simone Weil é bem específico. É um sofrimento que destrói a dignidade humana. É um sofrimento que transforma a pessoa em coisa, em recurso, em peça de máquina. E a pessoa se identifica com isso, né? O operário submetido ao sistema industrial se degrada. Ele se degrada fisicamente por exaustão, por dor, por doença. Ele se degrada socialmente porque ele é tratado como inferior, como algo substituível, como algo descartável, como um recurso que vai ser usado, esmagado e depois descartado. E ele sofre uma degradação espiritual porque ele é impossibilitado de pensar, impossibilitado de criar, de decidir, de ter autonomia. E ele vai internalizando essa tripla degradação física, social e espiritual. Ele se deixa de se ver como um sujeito e ele passa a se compreender também como objeto, e o seu corpo como objeto, e o seu próprio espírito como objeto. E aqui está um insight terrível da Simone Weil, que a opressão extrema não gera revolta, ela gera apatia.
O indivíduo esmagado não sonha com a revolução, ele sonha só com sobreviver mais um dia, talvez um pouquinho melhor no futuro. E depois de quase um ano na fábrica, a Simone Weil escreveu que a exaustão que ela sentiu acabou fazendo com que ela esquecesse, inclusive, das razões pelas quais ela estava ali. Né? E que ela sucumbiu a uma tentação que é quase invencível. A tentação que a vida do operário tem de não mais pensar, de evitar a todo custo pensar. Isso é muito sério, amigos. E isso explica por que as revoluções proletárias sempre falharam, ou então se degeneraram, porque os verdadeiramente oprimidos não têm energia para a revolta. Eles querem sobreviver porque a única energia que eles têm é a energia mínima para seguir um dia após o outro. E quando a revolução acontece, não são essas as pessoas que lideram, não são os esmagados que lideram. É uma vanguarda que nunca realmente experimentou a opressão total. É uma vanguarda de privilegiados, de algum modo, de pessoas que têm a condição de pensar minimamente, de se revoltar, que têm uma energia, uma reserva de energia intelectual, espiritual, social sobrando. E por isso, essas vanguardas, quando chegam ao poder, reproduzem as mesmas estruturas opressivas que já estavam presentes. E foi isso que aconteceu na União Soviética. A vanguarda dos operários privilegiados e dos intelectuais, né, que chegaram ao poder, mudou o sistema econômico, mas não mudou a condição do operário. E vejam bem, nós podemos pensar, por exemplo, nas perspectivas otimistas, né, com Steve Pinker, por exemplo, que no seu livro The New Enlightenment, um novo iluminismo, um novo esclarecimento, afirma que nós nunca vivemos numa situação tão boa na humanidade. Nós vivemos na melhor de todas as eras. Por quê? Porque as pessoas têm mais dinheiro, as pessoas consomem mais, as pessoas vivem mais. Mas é claro que se nós pararmos para pensar a partir da perspectiva de Simone Weil, nós vamos chegar à conclusão de que nada disso é realmente o fundamental. Porque as pessoas pobres, miseráveis, estão cada vez mais miseráveis, só que miseráveis vivendo mais tempo, miseráveis consumindo um pouco mais. E todavia sentindo todos os dias o peso quase insuportável da opressão econômica, da opressão industrial, né? Vivendo uma vida existencialmente, espiritualmente, socialmente e mesmo fisicamente miserável. Porque é muito fácil para um professor de uma grande universidade norte-americana que vive nos subúrbios americanos com casinhas todas muito bem bonitinhas, organizadas, com 2 carros na família, e com uma renda de 120, 150 mil dólares por ano da universidade que eles dão aula, com aparelhos eletrônicos. É muito fácil dizer que nós vivemos no melhor de todos os tempos, né? E não se percebe que toda essa vida, baseada na exploração de minério na África, baseada na exploração
de petróleo nas ditaduras do Oriente Médio. Toda essa vida, na verdade, é possível a partir da opressão de milhões e talvez de mais de 1 bilhão de pessoas que não tiveram a sorte de ter nascido num dos países ricos do mundo, numa classe social que lhe permitiu justamente ter o tempo, ter a liberdade, ter as condições sociais, materiais, espirituais é que eu estou falando no sentido de intelectuais também, né? Para o estudo, para se tornarem inclusive professores universitários. É isso que a Simone Weil está apontando. E é isso que os otimistas do nosso tempo não percebem. Né? Que a abundância material numa determinada região, numa classe social, um grupo de pessoas, que significa, inclusive, abundância de tempo, abundância de, enfim, uma abundância de autonomia, por assim dizer. Isso não acontece em todos os lugares do mundo, né, para todas as pessoas. E se há pessoas privilegiadas que dispõem de tempo, de dinheiro, de condições materiais, isso acontece justamente porque elas têm acesso barato, né, aos recursos produzidos por pessoas que não têm esse tempo, que não têm essas condições, né, esse valor social, essa autonomia. E aqui, vamos fazer uma pausa para conectar o pensamento de Simone Weil com um desenvolvimento posterior, 30 anos posterior, com o pensamento de um filósofo que é uma das minhas maiores referências, que é o Ivan Illich, que foi profundamente influenciado pela Simone Weil. Né? E o que Simone descobriu nas fábricas dos anos 30, o Ivan Illich expandiu para toda a sociedade industrial avançada. E o que foi? Foi a transformação sistemática do ser humano em recurso. E vamos pensar no que significa ser transformado em recurso. Né? Ser transformado em recurso humano. Essa expressão que é horripilante. Recursos humanos. O que é um recurso? É algo que você utiliza, destrói, né? E quando não serve mais, quando vira um dejeto, você joga fora. Né? Então essa expressão terrível, abjeta, recurso humano, está onipresente no meio corporativo. E o que ela significa? Que você explicitamente deixa de ser fim em si mesmo e passa a ser um recurso. Você passa a ser um meio para outra coisa, para criar um produto. Na fábrica que Simone Weil experimentou a vida do operário por 1 ano e para ela foi insuportável. Né? Na fábrica, o operário era recurso para a produção. Mas o Ivan Illich mostra como esse padrão de transformação do ser humano em recurso se expande para todas as esferas. Na escola, por exemplo,
o aluno vira recurso para o sistema educacional. O aluno é como um recurso processado em lotes, é avaliado por métricas, ele é certificado como produto. No hospital, o paciente vira um recurso para um sistema médico, né? O diagnóstico é padronizado, o tratamento é protocolado. A alta vem quando é economicamente viável. E tanto o estudante quanto o paciente no hospital geram recursos para a escola e para o hospital. A escola recebe dinheiro por quantidade de estudantes, tanto na escola particular quanto pública. E o hospital também. Então, é interessante para a escola ter alunos, porque disso depende a sobrevivência dela. Quanto mais alunos, melhor. É interessante para o hospital, para o sistema médico hospitalar, ter pacientes, porque quanto mais pacientes para o hospital, para a indústria farmacêutica, é melhor. E isso sem falar do funcionário de uma fábrica, de um escritório, de uma loja. Né? O funcionário é literalmente, sem nenhuma ocultação, ele é recurso humano. E nós chamamos o funcionário de recurso humano de um modo tão naturalizado que nós nem percebemos o absurdo que está aqui. Né? O absurdo de considerar o sujeito menos até que um escravo, porque um escravo era um ser humano que estava ali em situação terrível, de submissão completa, absoluta, de uma opressão violenta, mas era um ser humano. E o senhor do escravo sabia disso e oprimia o escravo justamente para que o escravo tivesse medo de se revoltar. Porque o ser humano, o senhor sabia que o escravo estava numa situação ali de guerra com o senhor e o senhor numa situação de guerra com o escravo. Né? E que se fosse possível, o escravo se revoltaria e mataria o senhor. Então eram ali dois seres humanos numa relação terrível de exploração direta, de submissão por meio da violência. Já quando a gente está falando de recurso humano, a gente está, num certo sentido, no sentido espiritual, falando de uma relação mais objetificante ainda, porque o indivíduo já não é mais considerado nem mesmo um ser humano, é mero recurso, mera matéria-prima, mera força de trabalho. E mais, já não há mais, justamente por isso, o medo da revolta. Porque se na relação de opressão do senhor e do escravo, o escravo dava o tempo da vida dele por meio da violência, né? Ele era obrigado a dar o tempo da vida dele, porque ele era submetido a uma violência radical, absoluta. Mas ele não queria fazer isso. E jamais ocorreria um escravo agradecer a oportunidade de ser escravizado. Quando estamos falando da situação do nosso tempo, do mundo corporativo, industrial, enfim, comercial, o recurso humano já está tão destituído da sua própria condição propriamente humana que ele se sente grato por poder ser explorado. Ele agradece por submeter-se à condição de mero recurso. E é interessante como tão poucas pessoas percebem o absurdo dessa situação. Simone percebeu que essa situação era propriamente uma situação de escravidão,
mas uma situação de escravidão na qual o escravo não percebe, não tem a consciência da sua escravidão. As marcas da escravidão estão todas ali. Mas com a diferença que, em vez do nome de escravidão, recebe-se o nome de liberdade. Em vez de o proprietário dos escravos precisar organizar aqui uma casa para os escravos e dar comida para os escravos e cuidar da saúde, afinal, ele não quer perder o escravo por doença, é um investimento dele. Em vez disso, ele dá um dinheirinho para a subsistência do escravo. O escravo que se vire para procurar uma casa, para comprar sua comida, para cuidar da sua saúde. E porque ele sabe que no dia seguinte o escravo estará lá por sua própria vontade, porque o escravo se convenceu de que ele deve querer ser explorado, deve querer ser escravizado, transformado em menos do que um ser humano, transformado em recurso. Vocês estão compreendendo aqui a gravidade daquilo que Simone Weil revela? E essa transformação do homem, do ser humano, em recurso, é propriamente a lógica intrínseca que o Ivan Illich revela, a lógica intrínseca da institucionalização da vida na modernidade. Porque as instituições nascem para servir às necessidades humanas. Mas, no século XIX, no século XX, elas invertem essa relação. Então, a escola, que deveria servir ao propósito da paideia, da educação verdadeiramente integral, que deveria elevar o sujeito da sua casa, da sua rua, da sua cidade, do seu bairro, da sua cidade, deveria levá-lo à cultura universal. A escola não faz mais isso. Ela não serve à educação. Na verdade, a educação é restrita, é reduzida para que passe a servir à escola. O hospital, que deveria servir ao propósito da saúde, passa a definir a saúde em seus próprios termos. A empresa, que deveria servir a solução de problemas, a resolução de necessidades humanas, passa a criar necessidades, criar desejos onde eles não existiam, para se perpetuar, para ficar maior, com mais dinheiro, mais poderosa. E nesses casos todos, é o ser humano que precisa se adaptar às instituições, e não como deveria ser, as instituições se adaptando ao ser humano. Simone Weil viu isso com uma clareza cristalina na fábrica em que ela trabalhou. O trabalho que deveria ser uma expressão criativa do ser humano, que deveria manifestar aquilo que o ser humano tem de melhor. O trabalho que deveria ser uma participação na própria criação contínua do mundo, acabou se tornando um instrumento de degradação. E mais, essa degradação não é apresentada como algo negativo, não. Essa degradação é apresentada como progresso. A industrialização é uma meta que corresponde ao progresso. A eficiência, a produtividade, o desenvolvimento. Essas palavras, tão celebradas na imprensa, na política, do nosso tempo, essas palavras ocultam a destruição sistemática do humano. Industrialização é desumanização. Eficiência, produtividade e desenvolvimento é destruição daquilo que há de humano no ser humano. E pior, tanto a esquerda quanto a direita, tanto socialistas quanto capitalistas, usam esse mesmo vocabulário, perseguem a mesma lógica industrial.
Então a disputa entre o capitalismo e o socialismo não é uma disputa no sentido do questionamento da própria máquina da indústria. É uma disputa simplesmente sobre quem vai controlar a máquina da indústria. E isso é denunciado por Simone Weil, com toda a razão. E nós nos acostumamos com essa transformação da nossa existência em recurso, do nosso tempo em recurso, da nossa força, da nossa criatividade em recurso. Nós internalizamos tão completamente essa lógica que nem percebemos como essa lógica é absurda. Nós falamos naturalmente, por exemplo, em eu vou investir em mim mesmo, eu vou aumentar o meu valor de mercado, eu vou gerenciar minha marca pessoal. Vejam, esses termos, essas expressões de coach aí, acabam sendo internalizadas pelas pessoas. Nós transformamos até mesmo o amor em recurso. Por exemplo, eu não vou fazer investimento emocional, ou então eu vou fazer um investimento emocional nessa pessoa. Para quê? Para ter um retorno afetivo. E a nossa linguagem denuncia com toda clareza que nós colonizamos a nossa própria alma com a lógica do recurso, da industrialização. Nós voluntariamente nos tornamos recurso, inclusive recurso afetivo. E desejamos consumir os outros também como recurso, inclusive recursos afetivos. Agora, aqui vem um paradoxo colocado por Simone Weil. Esse sofrimento radical é destruidor, mas ele pode abrir uma brecha inesperada. Porque quando o ego é completamente esmagado, quando todas as ilusões são destruídas, às vezes surge um vazio onde algo maior pode se instalar. E isso não significa que nós devamos buscar o sofrimento. Não. A primeira obrigação moral do ser humano é aliviar o sofrimento onde for possível, onde encontrarmos o sofrimento. Mas, quando o sofrimento nos atinge sem escapatória, dialeticamente, nós podemos transformar esse sofrimento em outra coisa, que não é a pura destruição, uma coisa maior. E foi justamente isso que aconteceu com Simone Weil. Ela saiu da fábrica aos 25 anos, fisicamente destruída, espiritualmente abalada. E, nessa situação, seus pais decidiram levar Simone para um pequeno país, ali na Europa, rural, né, muito, enfim, extremamente religioso, na pontinha da Europa, um país estranho, chamado Portugal. E ali, numa aldeia de pescadores, a Simone presenciou uma procissão religiosa. E imaginem, eu que morei em Portugal, vi algumas e participei de algumas procissões religiosas. E elas são imensas. E delas participam não só pessoas mais velhas, não. São velhos, adultos, jovens, adolescentes, crianças, todo mundo ali. É muito impressionante. E nessa procissão, Simone Weil estava ali, né? E as mulheres portuguesas cantando os lamentos, carregando velas. E naquele momento algo se rompe
espiritualmente a Simone. E ela compreende subitamente um fato. O fato de que o cristianismo é a religião dos escravos. Por quê? Porque o Cristo conheceu a escravidão. E vejam, isso é algo que Nietzsche, que é um filósofo aristocrático, reconhece e diz: por isso não podemos acompanhar o cristianismo, porque não queremos ser escravos. Somos mais do que isso, somos nobres, somos os criadores de valores. Simone reconhece exatamente a mesma coisa, mas Simone tinha um espírito radicalmente oposto ao de Nietzsche. Justamente por, naquele momento, reconhecer o fato de que o cristianismo é a religião dos escravos. Por quê? Porque Cristo é Deus que conheceu a escravidão. E justamente ela, que acabava de se sentir escravizada, reconheceu no Cristo o companheiro de aflição, um companheiro de destino. E ela, judia, pela primeira vez, se aproximou do cristianismo. E esse foi o primeiro passo da sua conversão, que não foi uma conversão intelectual, foi um reconhecimento existencial. E 2 anos depois, aos 27 anos, ela estava viajando pela Itália, e ela entrou na capela franciscana da cidade de Assis. E, de repente, ela se sentiu forçada, sozinha ali, forçada a se ajoelhar. Porque ela disse que ela não decidiu ajoelhar. Ela foi compelida a ajoelhar. Alguma coisa maior do que a sua vontade a dobrou naquele momento. Ela, uma judia, ajoelhada ali na capela que era utilizada por São Francisco, em Assis. Mas a experiência espiritual cristã mais intensa que ela teve aconteceu no ano seguinte, aos 28 anos, no Mosteiro de Solesmes, durante a Semana Santa. E os monges ali cantavam o canto gregoriano, e ela escutava o canto gregoriano e estava com uma enxaqueca terrível, que ela tinha muita enxaqueca. E no auge da dor, em meio à beleza daquele canto, ela compreendeu que é possível encontrar o amor divino no centro da aflição, no cerne do sofrimento. Você encontra o amor divino. E na mesma época, um jovem inglês ensinou um poema de George Herbert, um poema cristão. E recitando esses versos durante uma crise de enxaqueca, ela sentiu Cristo descendo e tomando posse dela. E você pode interpretar isso como você quiser, como uma alucinação, uma histeria, como uma sugestão. A própria Simone duvidou disso
Inclusive, depois desse evento em que ela sentiu Cristo tomando posse dela, ela parou de rezar com medo de estar se sugestionando, se enganando. Depois de alguns anos é que ela retomou essa prática espiritual, né? E ela retomou essa prática da oração quando ela já estava se comunicando com o padre Perrin, né? Nós temos essas cartas da Simone com o padre Perrin, que se tornou seu orientador espiritual, seu confessor, e que decidiu, junto com a Simone Weil, aprender a recitar o Pai Nosso em grego. E ela passou, então, os dois passaram a recitar o Pai Nosso em grego, diariamente, né? E ela conta que nesses momentos, às vezes, em que ela estava recitando o Pai Nosso em grego, as palavras, ela sentia como se as palavras arrancassem do corpo. E essas experiências da Simone Weil transformaram radicalmente o seu pensamento. A partir dessas experiências, ela veio a desenvolver uma metafísica única, né? Porque o pensamento metafísico dela gira em torno de um paradoxo. E ela não tinha medo de paradoxos, ela dizia que é necessário aceitar as contradições, aceitar os paradoxos, né? Então, o paradoxo central do pensamento metafísico dela é o de que Deus criou o mundo se ausentando do mundo. Então, para que algo além de Deus existisse, Deus teve que se retirar da existência, criar um vazio. Então, a criação, para Simone, não é um transbordamento de poder positivo, é kenosis, é esvaziamento, renúncia de Deus. E por que Deus faria isso? Sairia da existência por amor. Um amor tão absoluto que aceita não ser tudo, que aceita não existir, para que o outro seja algo, para que o outro exista. Porque se Deus se mostrasse em plenitude, nós seríamos compelidos a amá-lo, seria impossível não amá-lo. Mas Deus quer amor livre. Então ele se retira, ele se oculta, ele se retira da própria existência. E aí vem um conceito muito bonito da Simone, que é o conceito de descriação, de criação. Se Deus se descriou para nos criar, nós também devemos nos descriar para retornar a Deus. Não é autodestruição, não. É abandono do falso eu. É abandono do ego que se pretende o centro de tudo. É aceitar o vazio, da criação, a descriação, é aceitar o vazio. É não preencher esse nosso vazio incontornável com falsos deuses, com ídolos. E a Simone Weil leva isso ao extremo. Ela diz, inclusive, que o ateísmo pode ser santo, pode ser sagrado, quando o ateísmo ajuda a destruir imagens falsas de Deus, né? Um ateu que rejeita um Deus tirano, um ateu que rejeita um Deus barbudo no céu, né, dando ordens, olhando tudo ali com um olhar inquisidor. Um ateu que rejeita isso está mais próximo da verdade do que um crente idólatra.
que idolatra um Deus falso, que tem o nome Deus, mas na verdade ele projeta nesse Deus sucesso material, sucesso afetivo, existencial, qualquer coisa, né? Então, às vezes é necessário perder Deus para encontrar Deus. E aqui nós podemos perceber que há ecos de Pascal, que falou do Deus escondido, do silêncio dos espaços infinitos. Pascal também conheceu o vazio que só Deus preenche. Mas, lembrem-se da nossa aula sobre Pascal. Ele tentava convencer. Ele propunha apostas, um jogo lógico para aceitarmos Deus. Simone, não. Ela não queria convencer ninguém. Ela só testemunha. Deus está na ausência. Na ausência de Deus. Deus está no silêncio de Deus. E só ali na ausência, só ali no silêncio de Deus é que nós podemos encontrar Deus. E dessa metafísica nascem dois outros conceitos fundamentais para Simone: gravidade ou peso e graça. Gravidade ou peso, nós temos duas traduções dessa obra, né? A gravidade e a graça, ou o peso e a graça. Nós temos duas traduções em português brasileiro. Então, gravidade ou peso são todas as forças que puxam para baixo. Não só fisicamente para baixo, mas moralmente para baixo também. A lei do mais forte, a espiral da violência, o mecanismo da vingança. A lei da gravidade, a lei do peso, é a necessidade cega, governando corpos e almas. Mas, ao mesmo tempo, existe a graça. E a graça é o que interrompe esse mecanismo da necessidade. Acontece quando alguém perdoa por liberdade, perdoa, em vez de revidar. Acontece quando um oprimido não busca revanche, busca justiça. Acontece a graça quando surge uma consolação no desespero. Então, a gravidade, o peso, opera por necessidade, por uma lógica violenta, bruta. E a graça opera sutilmente, respeitando a liberdade. E o Cristo crucificado é a interseção suprema entre a gravidade e a graça. Ele mostra a gravidade no seu paroxismo, a injustiça, a tortura, o abandono radical. Mas o Cristo crucificado também revela a graça absoluta, o amor que transforma maldição em bênção. E aqui, amigos, é muito interessante, porque Simone Weil faz uma espécie de síntese impossível entre Pascal e Marx, via cristianismo. Né? Porque de Pascal, Simone Weil toma consciência da miséria humana, do vazio e da necessidade da graça. E de Marx, ela toma a análise da opressão material, da indústria, da fábrica, da economia, a opressão, a exploração, a alienação. E ela usa também esses conceitos
mas ela recusa reduzir o seu pensamento tanto ao de Pascal quanto ao de Marx. Ela faz uma mistura impossível, mas que funciona. Porque ela percebe que nem Pascal, nem Marx viram aquilo que é mais fundamental, que é a opressão espiritual denunciada por Pascal e a opressão material denunciada por Marx são a mesma coisa, são inseparáveis. A fábrica que esmaga o corpo esmaga a alma. A mesma gravidade que faz o capital explorar o trabalho da pessoa frágil faz também o ego buscar o poder. E só a graça quebra ambos os ciclos. Simultaneamente, o ciclo da exploração material e o ciclo da exploração espiritual. Essa visão complexa tem raízes lá em Platão. E Platão é um pensador fundamental para Simone Weil. Ela lia muito Platão o tempo todo e ela cita Platão o tempo todo. Talvez seja a principal influência dela, né? Ela carregava, por exemplo, o banquete para discutir com os trabalhadores rurais nas vinhas, né? Ela tentava explicar a alegoria da caverna para os camponeses, para os agricultores. Ela via em Platão não só um filósofo, ela via quase que um profeta que pressentiu Cristo. E o que a atraía mais em Platão? A ideia do bem absoluto, além do próprio ser. Do bem absoluto, que é a realidade transcendente da qual o mundo é mera sombra. Né? Então, Platão é fundamental para Simone, mas ela não repete Platão. Ela não é uma platônica, uma platonista, melhor dizendo, uma estudiosa acadêmica de Platão, não é isso. Ela pega Platão e transforma Platão por meio da cruz do Cristo. Porque em Platão, o filósofo sai da caverna. Vocês lembram da alegoria da caverna, no livro 7, né? O filósofo contempla o sol. É um movimento de ascensão, um movimento de fuga do sensível na direção do inteligível. Mas em Simone Weil, esse movimento se inverte. O sol desce a caverna. O bem não chama para fora, ele encarna. O bem sofre. O bem morre no mundo. Uma morte de cruz. Deus vem à nossa caverna. Vem ao mundo das aparências. E é por isso que Simone levava Platão para as vinhas. Não era uma questão de excentricidade, a professora louca. Não, era uma convicção de que a verdade platônica precisa ser vivida ali, embaixo, dentro da caverna, entre os trabalhadores. Né? O banquete de Platão não era um livro para ser estudado num seminário universitário. Não. É uma sabedoria para quem colhe uva. Para quem está lá com a mão na terra. Essa pessoa que precisa pensar a partir do banquete de Platão. Né? Então, tudo ali pode ser ponte para o conhecimento do bem. Né? A beleza matemática, o ritmo de trabalho, a música, o rosto do aflito, tudo isso pode ser a ponte. Mas, e aqui vem a complexidade que sempre aparece na filosofia de Simone. Do mesmo modo que aquilo que oprime pode libertar, né?
Aquilo, do mesmo modo que aquilo que destrói o homem pode abrir espaço para aquilo que é maior que o homem, também aquilo que eleva pode escravizar. Quando? Quando se torna um ídolo. Quando aquilo que eleva se torna um substitutivo do próprio Deus, quando se torna uma falsa divindade. Quando nós posicionamos aquilo que não é Deus, que nos eleva, mas que não é Deus, ou seja, posicionamos a escada como a própria divindade, como o próprio sentido da vida. Quando nós posicionamos o meio como se fosse o próprio fim. E aí nós perdemos tudo. Então, essa síntese que Simone propunha entre a contemplação e a ação, para ela não podiam ser separadas, né? Essa síntese se manifesta na própria visão que ela tinha do trabalho. Porque ela entendia o trabalho industrial como uma forma de escravidão, como uma espécie de tortura. Mas ela não condena o trabalho em si. Porque o trabalho, quando bem organizado, é um caminho espiritual também. Então, o trabalho degradado, o trabalho do mundo industrial, o trabalho que transforma o ser humano em recurso, destrói. Por quê? Porque separa o trabalhador do sentido do próprio trabalho. Aliena o trabalhador. Né? E com isso destrói o humano no ser humano. Você aperta os parafusos sem ver o produto. Você repete gestos sem compreender o processo. Trata-se aqui de um trabalho que fragmenta. Um trabalho que separa a mão da cabeça. Que separa a execução da concepção. Separa a parte do todo. Então, esse trabalho é denunciado por Simone. Eu já ia falar novamente, Simone de Beauvoir. Simone Weil, né? Que para mim é muito mais profunda e muito mais interessante que Simone de Beauvoir, que tem seu interesse também, nós vimos há poucas aulas. Mas Simone Weil é uma grande filósofa e uma grande mística também. Então, esse tipo de trabalho é denunciado por ela. Mas existe um outro tipo de trabalho. Quando um camponês ara a terra, ele está dialogando com uma necessidade natural, humana. Quando o artesão molda a madeira, ele está imprimindo na matéria uma forma. Isso é uma necessidade humana. Quando também um matemático, como seu irmão, resolve uma equação, ele está participando da dianoia, está participando daquilo que estrutura a própria ordem cósmica. E esse trabalho não fragmenta. Esse trabalho reúne. Então, o que Simone faz é propor uma reorganização radical no mundo do trabalho. Ela propõe que se eliminem as hierarquias desnecessárias, que se reúna no trabalho a concepção e a execução, que as pessoas alternem as tarefas para conhecer todos os passos de algum tipo de produção, né? Que sejam criados conselhos operários que funcionem realmente, que tenham poder de decisão. Isso ela faz não por uma nostalgia de um tempo pré-industrial, porque ela sabe que não é possível voltar ao mundo em que não há mais indústrias. O que ela faz aqui é buscar uma síntese. A síntese da precisão da máquina com a inteligência do trabalhador.
E aqui vejam que ela alcança uma síntese filosófica extremamente original, porque ela une aqui a contemplação platônica, a inquietude de Pascal e a praxis de Marx. Platão, Pascal e Marx, numa mesma filosofia. Né? Porque, de certo modo, ela entende que o trabalho não é uma maldição bíblica. E também não é uma alienação capitalista. O trabalho é a participação na criação contínua do mundo. O trabalho é divino. Pelo trabalho, nós continuamos a obra de Deus, mas só quando o trabalho é feito com atenção. E a atenção é outro conceito fundamental em Simone Weil. Atenção não é um esforço, é uma receptividade. Você está atento quando você faz um silêncio interior para que a realidade, para que a criação possa se manifestar. Quando você resolve um problema com atenção pura, você está buscando a verdade por ela mesma. E aqui nós encontramos uma outra conexão com Ivan Illich, que 30 anos depois viria a desenvolver uma crítica bastante parecida, né, com a de Simone Weil, mas uma crítica às instituições educacionais, em sociedades sem escolas. Né? Porque Simone aplicava o conceito de atenção no ensino também. Ela não queria, ela era uma professora, né? E não queria alunos memorizando, ela queria o desenvolvimento da atenção. E por que isso? Porque ela sabia que a atenção cultivada na escola serve para tudo. Serve para o trabalho, serve para o amor, serve para a justiça, serve para Deus, né? Para buscar Deus. Mas o que o sistema educacional moderno faz? Faz exatamente o contrário. O sistema moderno transforma a aprendizagem em produto, transforma conhecimento em mercadoria, transforma a educação em mera certificação. O aluno aprende, de fato, a dar respostas corretas a uma questão, mas não aprende a fazer as verdadeiras perguntas, as perguntas importantes. Ele aprende, sim, a competir quem vai ser o aluno, o melhor aluno com as maiores notas, mas ele não aprende a contemplar a existência, a natureza, a realidade. Ele aprende a acumular informação, mas ele não aprende a buscar sabedoria. E isso é justamente o que o Ivan Illich chamou de currículo oculto. A escola ensina, no fim das contas, a necessitar da escola. Ensina a precisar da escola, ensina a precisar que alguém esteja ali ensinando aquilo que é certo. A escola cria uma dependência institucional. Né? Você aprende que só aprende na escola. Você aprende que só está saudável se está tomando remédio, se está no hospital. Você aprende que só está seguro se tiver polícia. Você aprende que só está bem se estiver cercado de instituições dentro de uma instituição. A institucionalização da vida acaba criando cidadãos incapazes, que não conseguem ter autonomia, cidadãos que são viciados em serviços profissionais, em serviços do Estado. Né? E Simone Weil
antecipou isso, que está presente de modo muito claro na filosofia de Weinreich. Ela antecipou isso ao perceber que o problema não era só a fábrica. Na verdade, o problema era toda a organização moderna que trata o ser humano como recurso. Por exemplo, o problema é a escola, que processa os alunos em lotes, em turmas. É o hospital, que processa o paciente em leitos, em setores. É o escritório, que processa os funcionários em cubículos, em seções. Todos esses casos, todas essas instituições seguem a mesma lógica industrial. Estão compreendendo? Agora, a desinstitucionalização, embora não seja colocada nesses termos, era uma questão para Simone. Simone Weil se recusava a participar de instituições. Inclusive, essa é uma das razões pelas quais ela, mesmo tendo abraçado o Cristo, e ela amava o Cristo apaixonadamente, mesmo assim, ela nunca se batizou. E há algumas razões que ela expõe para isso, né? E nós vemos nas cartas entre Simone Weil e o padre Perrin que eles discutiram isso. Ela, inclusive, chegou a fazer preparação para o batismo, mas nunca chegou a se batizar. E a primeira razão é a razão da solidariedade. Vejam que interessante. Simone se colocava de tal modo próxima aos pequenos, aos marginalizados, que ela não podia aceitar o batismo enquanto ela sabia que havia pessoas que não estavam batizadas. Como é que ela poderia aceitar uma graça como essa se havia pessoas que não tinham essa possibilidade? Se havia pessoas fora da graça? Como que ela poderia entrar no redil, no rebanho, enquanto havia ovelhas perdidas ali fora? Não. A sua vocação era permanecer ali na soleira, um pé dentro, um pé fora. Ela não podia aceitar esse privilégio do batismo enquanto havia pessoas que não estavam batizadas. Além disso, ela não aceitava o cristianismo como a única salvação. Ela tinha uma visão universalizante sobre a salvação. Porque se o Cristo é o Logos eterno, então o Cristo iluminou Platão no século V a.C. Inspirou Buda. Falou através de Lao Tse. E para ela, a igreja tem uma revelação plena. Ela é guardiã da revelação plena do Cristo. Mas ela não é guardiã exclusiva da revelação, que já se apresenta, mesmo que não de modo pleno, em tantos outros lugares. Mas havia também uma resistência, não explicitamente formulada, à institucionalização da fé. Porque a igreja, como toda instituição, tende a transformar o fim em meio. Né? Aquilo que deveria servir a comunhão com Deus passa a servir a perpetuação da instituição. E aqui nós corremos o risco de
os sacramentos se tornarem ritos vazios, de dogmas se tornarem fórmulas mortas. O risco das hierarquias se tornarem expressão de um poder mundano. E é por isso que a Simone Weil queria Cristo, não cristandade. Ela queria evangelho, não religião organizada. E por isso ela permaneceu ali na fronteira. Um lugar muito desconfortável, porque ela não era nada. Era rejeitada por todos os lados, porque ela era uma cristã, mas ela não era uma cristã institucionalizada. Ela era uma judia também. E para muitos ela era simplesmente uma ateia. Né? Como assim falar num Deus que deixa de existir para que o mundo exista? Né? E esse é um lugar desconfortável, mas é um lugar autêntico. Vamos, então, já nos encaminhando para o fim da aula, vamos falar do seu livro mais ambicioso, que foi escrito ao fim da vida dela, quando ela tinha 32 anos. No momento que estoura a Segunda Guerra Mundial, a Simone está em Marseille. Ela colabora com a resistência, ela escreve para jornais clandestinos, ela, inclusive, deseja se tornar paraquedista para lutar na França ocupada, porque ela fala que lutar contra o nazismo é um imperativo. Ela, que era uma pacifista, diz que nesse momento a guerra é necessária. Né? E ela quer lutar a guerra, ela quer se tornar paraquedista e lutar dentro da França ocupada. É claro que ninguém vai aceitar, ela era uma mulher franzina, doente, com uma miopia enorme, cheia de enxaqueca. Não fazia nenhum sentido isso. Então, ela, quando a guerra irrompe, ela convence seus pais a irem para os Estados Unidos, ela vai para os Estados Unidos com os pais, deixa eles lá e volta para a Europa. Na verdade, volta para a Inglaterra para trabalhar para a França Livre, isso em 1942, sob o comando de Charles de Gaulle. Né? Só que, e ela trabalha febrilmente ali, como escritora, preparando planos para depois da guerra e tudo isso. Só que ela se decepciona com o gaullismo. Né? Porque Charles de Gaulle sonha com uma França livre, grande, né? com a restituição da grandeza da França. E Simone sonha com a reinvenção da nação francesa. São dois projetos antitéticos, incompatíveis. Né? E é justamente nesse momento que ela escreve o seu livro mais importante, que é O Enraizamento, Enracinement. E ali ela faz um diagnóstico radical, que a civilização sofre de um desenraizamento geral, completo. Né? Nós nos desenraizamos, nós perdemos as raízes com a terra, com o trabalho, com a comunidade, com o sagrado. Nós vagamos como átomos. É o sujeito atômico de que eu falo num livro que eu publiquei há uns 2 anos. Né? Nós vivemos, portanto, presas, fáceis para as ideologias. E a Simone Weil mostra que o desenraizamento é o resultado direto da institucionalização total da nossa vida. Porque quando toda a atividade humana é mediada por instituições, nós perdemos o contato com a realidade. Nós não sabemos mais produzir o nosso alimento. Não sabemos mais construir o nosso abrigo. Não sabemos mais educar os nossos filhos. Nós não sabemos mais cuidar dos nossos doentes. Então nós atribuímos a outros, a instituições que produzam o nosso alimento
instituições que construam nossa casa, instituições que eduquem nossos filhos, instituições que cuidem dos nossos doentes. Nós dependemos de especialistas institucionalizados para tudo. E essa dependência nos torna fracos, frágeis, manipuláveis, disponíveis para qualquer ideologia que nos prometa um pouquinho mais de segurança. E a solução, ela diz, não é voltar ao passado, porque isso é impossível, talvez seja indesejável. A solução é criar um novo enraizamento que consiga unir tradição e progresso, o particular e universal. Um enraizamento no qual a sociedade reconheça necessidades da alma, não só pão. Também verdade, também beleza, também responsabilidade, também liberdade. Não só pão. Isso é utópico, né? Mas as alternativas são distópicas, são distopias reais. O capitalismo selvagem, o comunismo burocrático, o fascismo são distopias reais. O que Simone está propondo aqui é uma outra via, a via da radicalidade espiritual, de uma política que leve a sério a dimensão transcendente do ser humano. Estão compreendendo? Isso é radical e brilhante ao mesmo tempo. Muito bem. A morte de Simone, em agosto de 43, no Hospital Inglês, não foi só um fim biológico, na verdade foi um ato filosófico também. Foi uma conclusão de um pensamento levado ao extremo. Porque ela estava com tuberculose, né, ali na Inglaterra. Ela estava enfraquecida. Mas, mesmo tendo acesso a mais recursos, ela recusava qualquer alimentação além daquela ração que era fornecida pelo governo fantoche aos franceses durante a ocupação. E nisso ela repete algo que ela fez quando era criança, quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Que ela não queria receber, não queria comer a quantidade de açúcar maior do que aquela que os soldados tinham direito diariamente. Ela não queria receber no hospital nada além do que um francês sob a ocupação recebia no seu ticketzinho de alimentação. E os médicos ali imploravam que ela aceitasse alimentação e cuidados, e ela mantinha essa recusa, como se manteve também na recusa do batismo. Como é que ela podia aceitar um privilégio quando compatriotas passavam fome? Ela não podia aceitar esse privilégio. Então, quando ela morre, o médico legista, inclusive, declarou que ela morreu porque ela se recusou a se alimentar direito. Então morreu. Ela provocou a sua morte, suicídio, né? Mas isso filosoficamente é impreciso, porque o que ela fez não foi uma fuga. Ela não se matou propriamente. Na verdade, o que ela marcou com aquela recusa que ocasionou a sua própria morte, ela marcou uma afirmação de uma solidariedade radical, absoluta, que vai até as últimas consequências. Porque se você prega, como ela pregava, a comunhão com os sofredores, como é que ela pode se eximir dessa comunhão quando chega a sua vez e fala, não,
Eu estou em comunhão com sofredores, mas nem tanto. Nesse momento eu estou precisando mais. Ela não aceitou isso. A comunhão foi até o fim. Mas havia algo mais que os médicos ali não conseguiram entender também. Simone Weil recusava ser transformada em recurso até o fim. Ela recusava ser uma paciente simplesmente processada pelo sistema médico. Ela decidiu, com toda a consciência, com toda a clareza, manter uma autonomia sobre o seu próprio corpo, inclusive sobre a sua própria morte. E esse foi um ato, um último ato, de resistência à institucionalização total da sua vida. E o que ela nos deixa, enfim? Bom, em primeiro lugar, ela nos deixa um diagnóstico bastante preciso e correto do nosso mal, do mal do nosso tempo, que é a transformação do humano em recurso. E hoje isso atingiu níveis que ela não podia imaginar, né? Algoritmos nos processam como dados. Redes sociais nos empacotam como produtos e nós nos empacotamos como objetos numa vitrine, né? Aplicativos vão nos gerenciando como se nós fôssemos ativos. Até os nossos momentos de lazer acabam sendo monetizados, né? A nossa atenção, o nosso tempo de atenção se torna uma commodity. Os nossos relacionamentos são networking. Então, nós nos tornamos recursos num sentido ainda mais radical, que Simone não podia saber o que aconteceria. Em segundo lugar, Simone nos mostra que a resistência a isso é possível. Tem um preço, mas é possível. Porque recusar a sua própria transformação em recurso significa aceitar algum tipo de marginalização. Quem não joga o jogo institucional paga um preço. E Simone pagou. Com isolamento, com incompreensão, com a sua morte precoce. Mas ela manteve a sua humanidade íntegra. Além disso, um terceiro ponto é que Simone Weil nos oferece um caminho alternativo. O caminho da atenção. Porque numa época de dispersão total, numa época onde notificações competem por cada segundo nosso, né, no celular, a prática da atenção é uma prática revolucionária. Prestar atenção verdadeira numa pessoa, num problema que estamos tentando resolver, na própria presença divina, que se manifesta como ausência. Prestar atenção verdadeira é recuperar a nossa humanidade. E, finalmente, em quarto lugar, algo muito importante. Simone nos lembra do fato de que questões espirituais são questões políticas e de que questões políticas são questões espirituais. Não existe uma separação aqui. A mesma força que explora o trabalhador nega Deus. E a mesma graça que salva a alma liberta o oprimido. Enfim, no fim das contas, talvez o maior legado
mais direto da Simone Weil seja o exemplo de coerência que ela deu, né? Porque no mundo onde as pessoas falam em nome de valores, só que vivem por interesses pessoais, onde o discurso e a prática se separam, né, de modo tão radical, Simone Weil viveu o que pensou. E ela pagou um preço, o preço supremo, mas ela provou que é possível. Então, eu recomendo que se leia a obra de Simone Weil, né? Porque hoje, quando a institucionalização da vida atinge quase que uma totalidade da nossa existência, quando o ser humano vira definitivamente um recurso humano, estudar a obra da Simone é necessário. E ao mesmo tempo um pouco deprimente, mas traz uma esperança. Porque é deprimente porque mostra o quanto nós pioramos de 70 anos para cá, né? De 80 anos para cá. Mas nós descobrimos que sempre houve quem resistisse e que é possível resistir. Ela não oferece nenhum programa político para a gente, não oferece nenhum método filosófico, nenhum sistema, mas ela oferece algo que talvez seja mais raro: a busca honesta pela verdade. E, embora seja doloroso recusar as facilidades institucionais e buscar a autenticidade, né, isso é possível. É possível pensar sem mentir. É possível amar sem calcular. É possível servir sem esperar recompensa. Então, quando a Simone morre num quarto de hospital na Inglaterra, pesando menos de 40 quilos, ela morre mantendo uma dignidade de quem recusou até o fim ser processada pelo sistema, de quem não aceitou ser mero recurso, de quem se manteve até o fim junto aos oprimidos, a quem estava excluído, a quem estava na sua terra passando fome. Então, como ela poderia não passar fome também, né? E essas são as questões que ela, no fim das contas, vai nos exigir pensar. Questões difíceis, mas que precisam ser enfrentadas, né? Como é que nós podemos manter a nossa alma viva quando tudo à nossa volta conspira para matar a nossa alma? Como é que nós podemos resistir à transformação da nossa existência em recurso? Como é que nós podemos encontrar o sagrado num mundo dessacralizado? Como é que nós podemos trabalhar sem que nós nos degrademos? Como é que nós podemos servir sem que nós nos escravizemos? E é claro que para essas perguntas não existem respostas fáceis, né? Mas são as perguntas necessárias. Porque o próprio ato de fazer essas perguntas, de compreender o sentido dessas perguntas e se colocar essas perguntas, já é uma forma de resistência, né? Manter a pergunta
essencial aberta, já é resistir, né? Enfim, e é por isso que estudar Simone Weil é perigoso, mas é necessário, porque ela não nos deixa confortável. Ela nos mostra que é necessário pensar. E talvez esse seja o teste que nós devemos fazer. Nós devemos ler Simone Weil com atenção, com cuidado. E devemos então nos perguntar: é possível ler a sua obra sem mudar nada em nossa vida? Porque se for possível, se você conseguir ler Simone e não ser transformado por ela, você não entendeu o que ela quer dizer. Porque ela não escreveu para ser estudada numa disciplina universitária. Simone Weil não é uma filósofa para ser estudada na academia. Não. Simone Weil escreveu para incomodar, para perturbar, para transformar. Isso. Vamos ficar por aqui hoje. Até a nossa próxima aula. Um abraço.